Nossa! Por que será que quando a gente come ou bebe algo rápido, a gente engasga? É devido a uma cartilagem chamada de epiglote. E hoje nós vamos falar sobre o tecido conjuntivo cartilaginoso. Vamos lá? E aí galera, beleza? Sou o professor Rodrigo Macedo, biólogo, mestre em biofotônica, e hoje nós vamos falar sobre um tecido conjuntivo especial chamado de cartilaginoso. A cartilagem sempre é presente naquele órgão em que a sua estrutura precisa ser mantida, como por exemplo no nosso nariz, na nossa orelha, em vários órgãos do organismo. E ela é, ao mesmo tempo, resistente e flexível, possibilitando o suporte a alguns órgãos moles do nosso corpo. Veja bem, o nosso nariz e as nossas orelhas são órgãos que necessitam ficar em sua estrutura todo o tempo. Por exemplo, o nosso nariz é flexível. Se o nosso nariz fechasse, nós morreríamos sem respirar. Então a cartilagem mantém o nariz sempre aberto. A mesma coisa com a orelha. Eu posso puxar minha orelha para baixo e ela volta ao normal. Eu posso puxar minha orelha para cima, ela também volta ao normal. Por quê? Porque se a orelha se fechasse, nós não conseguiríamos ouvir os sons. Da mesma forma, nós vamos observar a presença da cartilagem na traqueia e nos brônquios. Claro, a traqueia está recebendo o oxigênio respirado pelo aparelho nasal. Porém, se a cartilagem se fechasse, também viríamos a morrer sem ar. Então, a cartilagem permite que a traqueia fique o tempo todo lá, firme, possibilitando que o ar esteja sempre chegando aos pulmões. Nós vamos observar a presença da cartilagem também no osso do quadril das mulheres. No ligamento entre os isquios, temos um pedaço de cartilagem. Esta cartilagem, ela possibilita que durante o parto, os ossos do quadril da mulher venham a se abrir um pouco mais, possibilitando que a cabeça do neném passe pelo osso do quadril durante o parto. Olha só que incrível, não? Nós vamos ter também a cartilagem nas articulações. Então, sempre que um osso estiver encontrando com outro osso, haverá uma cartilagem. Essa cartilagem permite que os ossos se deslizem próximo um dos outros, favorecendo aí um movimento mais dinâmico. Então, as articulações, em sua grande maioria, são revestidas por cartilagem para possibilitar o deslocamento dos ossos. Por exemplo, nos joelhos. Nos joelhos nós temos ali uma cartilagem chamada de menisco. Essa cartilagem, os meniscos dos joelhos, elas estão especialmente na função de amortecimento do impacto gerado entre um movimento corporal. Por exemplo, quando nós saltamos ou quando nós corremos, a cartilagem do joelho vai amortecer o impacto entre os dois ossos da perna, a tíbia e o fêmur. Também temos cartilagem na coluna vertebral. Então, os vários ossos das vértebras, eles são separados por discos, chamados de discos intervertebrais. A cartilagem também é extremamente importante para o crescimento dos ossos. Porque quando os ossos estão crescendo de tamanho, primeiro um tecido cartilaginoso é formado naquela região, o osso cresce de tamanho, a partir daí que ele é mineralizado, gerando aquela estrutura rígida dos ossos. Importante dizer também que na cabeça, no crânio do recém-nascido, os ossos são bem pequenos. O crânio do recém-nascido, ele tem bastante cartilagem. Por quê? Justamente para possibilitar que o bebê passe pela vagina na hora do parto. Então, por ser cartilaginoso, o crânio do bebê ele consegue ser flexível, se flexibilizar
para passar pelo canal vaginal no parto normal. Aí que tá, à medida que o bebê vai crescendo até os 6 anos de idade, essa cartilagem ela vai sendo substituída por ossos. Então esses ossos do crânio do bebê vai crescendo ao longo do tempo e chega um momento que eles se encontram. Ainda falta uma cartilagem que eu vou deixar para o final. Você me acompanha até lá? Então vamos lá. O tecido cartilaginoso ele possui uma célula chamada de condrócito. O condrócito ele é uma célula arredondada e ele possui uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso. Por quê? Porque o condrócito ele é responsável pela produção de colágeno e de condronectina para a matriz. Sua matriz extracelular ela possui colágeno do tipo 2, que é um colágeno mais flexível, e também condronectina, além dos proteoglicanos e do ácido hialurônico, que sabemos que faz parte de toda a matriz extracelular conjuntiva. Cada condrócito ele habita uma lacuna, certo? Então ele vive em uma casa que se chama de lacuna. Ao redor dele nós temos a matriz extracelular cartilaginosa. Às vezes, esses condrócitos, quando eles se encontram, eles passam a habitar a mesma lacuna. Este grupamento é chamado de grupos isógenos. E nós podemos encontrar grupos isógenos contendo de 2 até 8 condrócitos vivendo na mesma lacuna. O condroblasto ele é a célula precursora dos condrócitos. Então, o condroblasto ele está ali sendo produzido próximo do pericôndrio. E quando esse condroblasto cai na matriz extracelular, ele se transforma em um condrócito e passa a ter a sua função produtora de colágeno para a matriz. Já o pericôndrio, ele é uma região que existe ao redor da cartilagem. Veja bem, peri vem do nome que significa ao redor. A gente sabe que na nossa cidade existe o centro da cidade e temos a periferia. Então a periferia está ao redor do centro da cidade. O pericôndrio é a mesma coisa. O pericôndrio está ao redor do centro, que é a própria cartilagem. Ele é formado por tecido conjuntivo propriamente dito, e é através do pericôndrio que os vasos sanguíneos chegam até as cartilagens, levando a nutrição e também o oxigênio, e removendo os excretas provenientes das células cartilaginosas, ou seja, dos condrócitos. Veja bem que nessa imagem nós observamos o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso sempre vai ter esse aspecto azulado, arroxeado. Veja bem, aqui na lateral nós observamos a presença do pericôndrio. O pericôndrio é formado por tecido conjuntivo propriamente dito. Ele é fonte de condroblastos através das células condrogênicas. Os condroblastos, quando eles caem na matriz extracelular, eles amadurecem, que existem lacunas contendo vários condrócitos. Esses vários condrócitos juntos são chamados de grupos isógenos. Esta cartilagem que observamos, ela é a mais presente no organismo. Ela é chamada de cartilagem hialina. A cartilagem hialina, ela está presente nas articulações, na traqueia, nos brônquios, nas fossas nasais. É ela que também compõe o esqueleto primitivo do embrião antes da osteogênese. A gente observa que esta cartilagem hialina, ela é a cartilagem verdadeira e ela possui bastante pericôndrio para fazer a sua nutrição. Já a cartilagem elástica, ela é um misto entre cartilagem e tecido conjuntivo elástico. Então é uma cartilagem que possui uma quantidade bem grande de fibras elásticas para gerar maior flexibilidade para os órgãos que as possuem. Por exemplo, o pavilhão auditivo e também a epiglote. A epiglote é uma cartilagem especial ali que existe dentro da laringe, mas nós já vamos falar sobre ela.
é uma cartilagem que também possui pericôndrio. Na cartilagem fibrosa, nós vamos ver agora uma junção entre o tecido conjuntivo propriamente dito denso e também a cartilagem. Então nós vamos observar que existe bastante tecido conjuntivo e uma quantidade um pouco menor de cartilagem. Os condrócitos, que eles estão dispostos em uma fileira, ok? Como essa cartilagem tem bastante tecido conjuntivo, ela não tem pericôndrio, porque este tecido conjuntivo já faz a função de nutrição e oxigenação desta cartilagem. Nós encontramos essa cartilagem fibrosa nos discos intervertebrais, nos meniscos e também na sínfise púbica do osso do quadril. Agora, aquela pergunta que não quer calar: por que quando comemos ou bebemos muito rápido, nós engasgamos? Isto acontece porque a epiglote, que é uma cartilagem flexível e resistente ao mesmo tempo, ela serve para tampar as vias respiratórias. Então veja bem, nós temos aqui a cartilagem dentro da laringe, lá na garganta. Quando o alimento é deglutido, ele vai empurrar a cartilagem da epiglote para baixo, que vai tapar a entrada da traqueia, direcionando o alimento para o esôfago. Assim o alimento vai para o buraco certo, como a gente fala. A gente costuma falar assim: putz, entrou pelo buraco errado? Porque a pessoa engasgou. O que significa? Quando a gente bebe ou come algo muito rápido, o alimento não tem tempo de baixar a epiglote. Então o alimento ele vai passar pela epiglote, que não tampou a entrada da traqueia, e o alimento vai acabar entrando no aparelho respiratório. E a gente sabe, não pode ter nem comida nem água dentro do aparelho respiratório, porque senão podemos, além de nos entupir, né, impedir a passagem do ar, pode acontecer ali uma infecção por micro-organismos, gerando algumas doenças como pneumonia, entre outras. Então, quando a gente se alimenta muito rápido, o alimento não abaixa a epiglote, ele passa direto para o trato respiratório. E aí o que o trato respiratório faz? Ele nos faz engasgar para jogar esse alimento de volta agora para o buraco certo, né? O esôfago. Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Não se esqueça, se você gostou, dá um joinha, curte a nossa página, porque o seu incentivo nos ajuda a crescer muito. Compartilha com seus amigos e até a próxima. Falou!